Galera, um outro atalho muito interessante também que vocês vão usar muito é o Alt Tab. O Alt Tab ele serve para você alternar de forma rápida entre várias janelas. Então vamos supor que você está com a janela do Word e do Excel aberta. Eu irei abrir o Excel aqui, só um momento. Então vamos supor que eu estava trabalhando no Excel e depois eu alternei manualmente para o Word, um documento do Word qualquer. Se eu apertar rapidamente Alt Tab, eu vou alternar entre esses dois programas, tá bom? Para o último que eu abri antes desse em execução. No caso o Word, e no caso do Word, o Excel. No caso do Excel, o Word, e vice-versa, tá bom? Após o Word, eu resolvi abrir e editar alguma coisa no bloco de notas. Se eu apertar novamente Alt Tab, eu não estarei mais alternando entre o Word e o Excel, mas sim entre o Word e o bloco de notas. Tá bom? Tudo de forma rápida e prática. Então gravem bem esse atalho na mente porque vocês vão usar ele muito. Se você manter apertada a tecla Alt e apertar o Tab uma vez, você consegue visualizar todas as janelas abertas nessa área de trabalho. Daí, se você quiser alternar entre uma delas, você segura o Alt, aperta o Tab uma vez até selecionar a janela desejada, por exemplo, a do VLC Media Player. Selecionando a janela desejada, solte o botão Alt e ela será visualizada. Ou melhor, ela se tornará uma janela ativa, no caso que ela estava no modo janela, tá bom? Então gravem bem esse atalho, é muito útil, tá galera? Um outro atalho muito útil também, que é bom vocês conhecerem, é o atalho do Print Screen. O Windows mais a tecla Print Screen. Então vamos supor que eu estou com um documento aberto e eu queira tirar um print da tela. Como que faz? É só apertar o Windows mais Print Screen. E não apenas a tecla Print Screen. A tecla Print Screen sozinha, ela só tira um print. Por exemplo, eu vou apertar aqui o Print Screen, tirei um print. Se eu abrir o Paint e apertar Ctrl V, esse print tirado será colado aqui dentro, tá bom? Agora, se eu quiser tirar um print screen e já salvá-lo diretamente no formato de imagem, aí sim você tem que apertar o Windows mais a tecla Print Screen. Daí o Windows vai tirar um print e irá salvá-lo dentro da pasta Screenshots, ou captura de tela em português. Ou seja, ele vai tirar uma captura de tela e irá salvá-la no formato de imagem, no caso o formato PNG. Então, mais uma vez, apertando Print Screen, eu tiro o print, mas não salvo mesmo no formato de imagem. Apenas deixo ele na área de transferência, pronto para ser colado em algum documento. Um documento do Photoshop, do Paint, do Photoscape, tá bom? Aí depende do programa que estiver em execução. Quando você está com a janela aberta, no modo janela, por exemplo, dessa forma aqui, ó, com essa largura e com essa altura, mais solto na área de trabalho, se você apertar a tecla Windows Shift Up, ou seja, a tecla para cima, o Windows ele vai maximizar a janela na vertical, mas não na horizontal, tá bom? Então ele encaixa a janela aqui em cima e aqui embaixo, até o limite da área de trabalho, só que ele não maximiza a janela para as laterais, tá bom? É um atalho assim meio bobo que eu raramente utilizo, mas que você pode precisar algum dia. Mais uma vez, é o atalho Ctrl Shift Up. Dessa forma. Um outro atalho muito útil que eu utilizo bastante é o Ctrl Shift ESC. Esse atalho irá abrir o gerenciador de tarefas. Muitas pessoas abrem o gerenciador de tarefas da seguinte forma: apertam Ctrl Alt Del e clicam em gerenciador de tarefas, sendo que você pode acessá-lo diretamente apertando Ctrl Shift ESC. Daí ele já se abre diretamente. Ou você pode acessá-lo por aqui também, apertando Ctrl X e selecionando ele aqui na lista, tá bom? Eu prefiro usar o atalho direto, é bem mais prático. Em alguns programas, como por exemplo o Windows Explorer, a gente tem esse recurso de navegar entre as pastas, voltar ou avançar. Você pode fazer isso manualmente ou apertando Alt esquerda e Alt direita. Alt esquerda, volta, Alt direita, avança para a pasta posterior, tá bom? É a mesma coisa que clicar aqui em voltar e avançar, só que utilizando o atalho do teclado, beleza? Eu geralmente atribuo uma tecla do mouse para fazer isso, pois é bem mais prático para mim, do que ficar usando o teclado ou clicando aqui em cima. Você pode fazer a mesma coisa no navegador, tá bom? No Google Chrome, no Firefox, qualquer programa que tiver um botão de avançar e retroceder.
Então acessei aqui o Google. Se eu quiser voltar para a área de trabalho inicial, é só apertar Alt esquerda, tá bom? E o Alt direita avança para a página do Google, que eu havia carregado aqui em cima. Um atalho muito útil também, mas que eu não uso muito, é o Ctrl Alt Tab. Apertando uma vez, você visualiza todas as tarefas em execução. Então eu tenho aqui o gravador do Camtasia, o próprio Camtasia, o Windows Explorer, o bloco de notas, tá bom? É a mesma coisa que você pode acessar com o visualizador de tarefas, apertando o Windows Tab. Só que aqui você tem a opção de criar uma nova área de trabalho. É basicamente essa a diferença. Se você utiliza mais que um padrão de entrada para o teclado, por exemplo, o padrão ABNT1 e ABNT2, ou o padrão de entrada português brasileiro e inglês americano, você pode alternar entre eles a qualquer momento. É só apertar Ctrl Shift, segura o Ctrl e vai apertando o Shift até selecionar o método de entrada desejado. No meu caso aqui eu tenho o português e o português brasileiro 2, ou seja, ABNT2. Daí soltando ambas as teclas, o padrão é selecionado, tá bom? E por último, galera, a gente tem um famoso atalho Alt F4, que serve para encerrar a janela ativa. Então estou com uma janela aqui do Word aberta, vou apertar F4 e ela será encerrada. Mas repare que o Word não é fechado, pois eu tinha mais de uma janela aberta dentro do Word, ou seja, mais de uma instância de um mesmo programa. Já se eu tiver apenas uma janela ativa dentro do programa, no caso do bloco de notas, né? Se eu apertar Alt F4, o programa será encerrado, tá bom? Então é um atalho muito útil que eu utilizo bastante quando eu quero encerrar um programa, sem ter que ficar clicando em arquivo e sair, por exemplo, no caso do Camtasia, né? Então você economiza tempo e já encerra o programa, lembrando de salvá-lo antes para não perder nenhuma modificação, tá bom? Então esses são basicamente os atalhos mais importantes que vocês devem conhecer no Windows 10. Lógico que fora esses a gente tem mais atalhos, tá bom? Existem muitos atalhos no Windows 10, atalhos que você utiliza em uma ferramenta específica, por exemplo, o Windows Explorer, que são os atalhos copiar, colar, desfazer, refazer uma ação, cortar um arquivo, deletar diretamente ou mandá-lo para a lixeira, tá bom? Mas são atalhos mais específicos que eu vou ensinar a utilizar em aulas específicas quando eu for abordar de forma mais aprofundada o Windows Explorer, tá bom? Mas de modo geral, esses são os atalhos mais importantes e eu vou deixar um arquivo de texto do Word contendo todos eles para que vocês pratiquem bastante até decorarem os mesmos, tá bom, galera? Então por aqui termina esse vídeo. Até a próxima!